Meu nome é Roosevelt, eu leciono História. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as manifestações que estão acontecendo nacionalmente. Mas para tentar pegar um pouquinho daí, eu vou a 1880. Houve no Rio de Janeiro uma série de manifestações em 1880, aqui no Rio de Janeiro, e por acaso, mas não por acaso, era por uma razão muito semelhante. O governo brasileiro, naquela ocasião imperial, aumentou em 20 vinténs as passagens de bonde, e as passagens de bonde puxadas por cavalos, por burros. E naquele momento a população não tinha, né? Assim, o Brasil passava por uma crise imperial gigantesca, uma crise monstruosa gigantesca, uma transformação que vinha no império e que falava de escravidão, de fim da escravidão, que falava de inclusão. Havia no Rio de Janeiro, no Brasil, um movimento jacobinista que imitava um pouco dos radicalismos franceses, trazendo para cá a consolidação do capitalismo. E essa população foi para as ruas e armadas, virou bonde, chegou a esfaquear cavalos e passeatas constantes, e que contou inclusive com setores da classe média. O fato é, passados aí mais de 100 anos, nós voltamos às ruas de novo por um mote muito semelhante, muito parecido, que é o mote dos 20 centavos, né? Nacionalmente, vários governos estaduais aumentaram as passagens de ônibus. Só que, na verdade, o que você tem hoje é uma demanda reprimida. Existem várias razões para que as pessoas, de fato, voltem a se organizar. Primeiro que, assim, tem duas análises que podemos fazer a partir daí. Uma, é por 20 centavos sim. A classe trabalhadora que recebe hoje um salário mínimo, a passagem de ônibus para ir para o trabalho e voltar para sua casa representa em torno de 30% do orçamento familiar. Isso é um absurdo se você comparar que pensar que esse cara ainda vai ter que gastar dinheiro com moradia, com vestuário, com comida, e aí, obviamente, não sobra dinheiro para mais nada, muito menos pelo lazer. Então 30% é significativo. Voltando aos 20 vinténs, é muito significativo esses 20 centavos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. E se uma segunda análise que a gente pode bifurcar, não é por 20 centavos, ou não é só por 20 centavos, é uma pauta muito mais ampla, que perpassa por grandes tentativas anteriores das lutas populares de saber para onde o dinheiro público é utilizado, questionar o sistema capitalista. Aquele sistema capitalista que em 1880 era consolidado, nesse momento ele não é só, não passa pela consolidação, ele passa por um questionamento mundial. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a crise mundial pegou os caras. Se você olhar para a Europa, a crise mundial pegou os caras. A crise, na verdade, não é europeia, não é estadunidense. A crise é capitalista, a crise é sistêmica. Então, dentro dessa perspectiva de não é só por 20 centavos, existe uma perspectiva também de lutas anticapitalistas e anti-imperialistas, e que está sendo colocado na pauta. E por esta razão, essa demanda deprimida colocou a população de volta às ruas. E aí, para quem imaginar que a gente foi para as ruas a partir da semana retrasada, é um ledo engano. Há 6 meses atrás, para ficar nas manifestações mais recentes, há 6 meses atrás, éramos 30 pessoas nas ruas defendendo a aldeia Maracanã da estupidez do governador do estado. Então, quando a polícia militar chegou lá com suas balas de canhões, com seus gases lacrimogêneos, para nos tirar da aldeia Maracanã, tinha lá não mais do que 100 pessoas tentando segurar aquela onda, né, para poder fazer da aldeia Maracanã não um museu de resistência do índio, mas sim um estacionamento para o complexo do Maracanã, o consórcio que o Eike Batista faz parte e a Odebrecht. Então, assim, essas manifestações que começaram com 100 pessoas, fizeram na semana passada colocar quase 1 milhão de pessoas na rua, no centro do Rio. Então não dá para a gente imaginar que as coisas começaram ontem. As coisas vêm se avolumando, essa demanda reprimida vai se conformando, e chega uma população que de fato não aguenta mais e vem para as ruas do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro por coisas muito além do que os 20 centavos, muito embora os 20 centavos seja sim uma bandeira fundamental.